Olá, meu amigo e amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oli, vamos para a terceira aula falando do gráfico Footprint, nosso famoso gráfico Tape Weaving. Eu tenho certeza que você deve estar empolgado. Se você fez os exercícios que eu tenho proposto antes de chegar nessa terceira aula, você vai já estar começando a entender um pouco o gráfico Tape Weaving. Oliver, eu estou até entendendo, só que eu estou tendo uma dificuldade. Eu estou aqui com o gráfico do dólar, por exemplo, e eu sei a dificuldade que você está passando. Dentro da plataforma Profit Chart, você vai pegar e vai colocar o gráfico do Take Weeding. Lembrando que eu não ensinei configuração, tem vários elementos. Eu estou te passando uma forma simplista para você começar a dar os seus primeiros passos e você ver o poder desta ferramenta. Olha que bacana, eu estou com um gráfico temporal no dólar de 5 minutos. Mini dólar pode ser o dólar cheio, de preferência o mini dólar que tem mais volume. 5 minutos. Você aplica o gráfico Tape Weaving e ele vai abrir desta maneira para você. Pronto, tá aqui a magia do gráfico Tape Weaving. Fala a verdade. Brincadeira, né? Nossa, Oliver, quem que consegue ler esses números o tempo todo? É claro que se você começar a olhar os números, você vai ver que realmente você vai começar a procurar o desbalanceamento, né? Você vai começar a procurar o desbalanceamento entre as agressões de venda em comparação às agressões de compra. E você começa a ver pela magnitude, pelo tamanho dos números que há um grande desbalanceamento. Só que ler desta maneira que está aqui é praticamente impossível. Você não vai conseguir, é muito difícil, tá? E daí o Profit tem alguns recursos visuais para facilitar a tua interpretação. O primeiro deles, né? O primeiro deles ele vai colocar aqui para você, eu vou habilitar, ele vai colocar um volume, né? Uma barra de volume de compra e barra de volume de venda para você ver aonde está a maior concentração do volume de compra ou de venda. Então vamos habilitar aqui no Tape Weaving, aqui ele chama-se exibir barras de volume, tá? Lembrando que eu não vou ensinar nesse webinar você configurar os parâmetros, o objetivo é te chamar a atenção para a importância do gráfico Tape Weaving. Quando você põe as barras de volume, essas barras têm a premissa de mostrar para você a magnitude dos números que estão aqui dentro dela, né? E fica claro você perceber, por exemplo, aonde está o volume. Quando eu falo, lembra aquelas 3 perguntas? Aonde está o volume? Aonde está a força? E se esta força promoveu o resultado? Perceba, por exemplo, que isso aqui é um rompimento, isso aqui na verdade é um falso rompimento. Olha só, o preço está lateral. Perceba como o preço achou suporte aqui nessa região. É muito claro isso, né? Perceba que o preço achou um grande suporte nessa região. E o show not pass. E ele vem para romper essa mínima aqui, ó. Ele chega a romper a mínima aqui, ó. Ele faz um falso rompimento, né? Ele faz um falso rompimento, né? Rompe a mínima da sessão e depois vai embora, né? Dentro do prisma menor, nós sabíamos também que isso aqui é um pequeno regime de lateralização. Isso aqui são barras de 5 minutos. O preço está aqui praticamente 5, 10, 15, 20, praticamente quase uma hora aqui dentro. Quase uma hora aqui dentro, e dessa região, uma região de grande suporte para a gente. Isso a análise técnica clássica fala, o preço tem memória, né? O preço está defendendo nesta região. E quando você aproxima o footprint desta região, vou marcar agora com o próprio Profit Chart, a gente vai começar a ver o que está acontecendo com o preço nesta região e o que acontece, né, quando ele rompe esta região. Olha só uma forma de interpretação para você entender quando existe uma vontade real de continuação do movimento e quando a relação esforço versus resultado ela é atendida ou não, tá? A gente percebe que quando há o rompimento desta região, entra um grande fluxo com o vendedor. Olha o delta, eu quero que você olhe o delta destas barras aqui, olha o delta desta barra, olha o volume total. Perceba que o volume total ele é mais alto do que as barras anteriores, ó. O volume total eu aprendi com você, Oliver, que é a briga, é o total de volume de compra e de venda. E o delta resultante é de menos 12,51K. Olha as barras anteriores, menos 4, menos 2, menos 6, menos 2, menos 1, 300, 200, não é quase nada. Por mais menos 12, cara, é muito fluxo de entrada de venda, você concorda? Tanto é que a barra aqui mostra para você que é uma grande entrada de fluxo vendedor. Houve muito esforço. É um grande desbalanceamento para o lado da venda. Contudo, né, você vê que ele não dá continuidade. Olha os números, aonde que agora, dentro desta barra, aonde que está o volume? Bom, Oliver, eu estou vendo que o maior volume foi executado mais ou menos nesse nível de preço e também o maior volume foi executado nesse nível de preço. Legal. E a partir de agora você começa a ver a relação esforço versus resultado. Onde está a força? Bom, Oliver, eu estou vendo pelos números aqui
que realmente a força ela é dominantemente vendedora. Olha os números, 2K com nível de preço, 1K contra quase nada de compra. Mas olha, velho, olha que engraçado, aconteceu aquilo que você falou no slide passado. O maior volume da sessão aconteceu praticamente na extremidade da barra e mesmo assim a barra não continuou o movimento de queda. Nossa, Oliver, que sacanagem do mercado. Isso aqui foi um falso rompimento. Entrou um grande fluxo de venda, não promoveu resultado na continuação do deslocamento de preço e na sequência o vendedor simplesmente desaparece e começa a entrar uma porrada de compra revertendo o preço. Revertendo o preço. Olha como entrou de maneira sucessiva e continuada um desbalanceamento para o lado comprador, né? E mostrando um falso rompimento, a manipulação de mercado. E daí você que é grafista, você começa a entender, né, o ciclo de Wyckoff aqui, né? O famoso Spring ou outras nomenclaturas de falso rompimento, padrão V de rejeição. E se você é um bom grafista, você sabe o que eu estou falando. Você começa a entender o padrão V de rejeição. Você começa a entender o porquê que isso aqui é um falso rompimento, né? E daí você começa a ter a percepção de que quando a barra fecha acima desta barra anterior, com essa virada agressiva de saldo delta, com essa inversão agressiva de fluxo, de um grande fluxo de delta vendedor, ora, pois são menos 12,51K para um grande fluxo de delta comprador, você tem uma percepção que realmente houve uma rejeição, uma inversão de fluxo aqui. Houve uma inversão de fluxo. Do ponto de vista de fluxo, isso é uma inversão de um fluxo extremamente vendedor para um fluxo extremamente comprador. E quando isso acontece, esse é um dos movimentos que nós analisamos para entender gatilhos de entrada. Isso aqui é uma inversão de fluxo. Isso aconteceu em cima de um nível de suporte que promoveu um falso rompimento. E daí você vai usando toda a sua expertise da análise técnica clássica para poder trabalhar isso. Só que não para por aí. Outra forma de você analisar o footprint do Profit, que não é o melhor footprint do mercado brasileiro disponível hoje, não é. Eu vou depois mostrar para você o poderio que nós temos nas mãos através de um footprint chamado Year Cluster, que infelizmente é um plugin pago da plataforma MetaTrader 5, é onde você vai ter uma facilidade maior para poder interpretar o footprint, tá? Mas o Profit vai quebrar um galho muito bom para você sim, tá? Você vai conseguir também ter uma outra forma de plotagem que eu acho melhor do que essa. Eu acho melhor do que essa forma de plotagem nós chamamos de profile duplo. Ele põe o volume, é como se fosse um volume profile das agressões de compra e o volume profile das agressões de venda. Eu não gosto muito dessa forma de plotagem. A forma de plotagem que eu gosto mais no Profit Chart para o footprint não é esta. Tá? Apesar de ser extremamente visual e você entender, por exemplo, olha aqui, o que é uma absorção. Perceba que o preço, né, antes de a gente mostrar outra forma, eu quero mostrar para você como é que isso é efetivo. Perceba que o preço ele veio de um movimento altista e chegou aqui em cima, entrou muito fluxo comprador. Olha aqui, ó, mensura os números, ó. Chegou aqui em cima, tá? Entrou muito fluxo comprador. Vou marcar o próprio gráfico do Profit aqui, calma aí. Entrou muito fluxo comprador aqui, ó. Olha só, olha os números, 1.32K, 1.54, é muito fluxo comprador. E depois o preço não passa dessa região e você já marcou esta região porque ele deixou uma máxima. Você já não marcou a máxima do dia? Ele deixou uma máxima. Você é grafista, você não marca máximas e mínimas? E você descobriu que esta máxima é uma grande região de absorção, né? Que por mais que o comprador tenha mostrado força compradora aqui e metido compra, o preço mesmo assim não subiu. Você acabou de descobrir que essa máxima é uma baita resistência do mercado, pois aqui o comprador está sendo absorvido. E perceba das outras vezes que ele chega aqui na região, como ele chega sem intenção, sem vontade real de promover a continuação do movimento. Olha os números, 900, 600, opa, aqui deu 1.32K, mas depois 185, 147, não é nada. Se na primeira vez quando ele chegou, ele meteu esta pancada de maneira sucessiva e continuada para jogar o preço para cima e ele não conseguiu, você acha que vai ser com esses números ridículos aqui, de volume de agressão baixo de compra, que ele vai conseguir passar dessa região? Tá claro que nesse nível de resistência tem um vendedor absorvendo o comprador, anulando esse fluxo de agressão de compra. Você acabou de descobrir
como validar níveis de suporte e resistência de maneira muito objetiva através do gráfico footprint. Fica fácil, é visual você entender que aqui houve uma resistência. Talvez você não tivesse feito nada nesse primeiro momento. Você não tivesse feito nada nesse primeiro momento. Mas a partir desse segundo momento, do terceiro momento ou do quarto momento, você começa a perceber que realmente esta região é uma região de venda. Você começa a perceber que se você for vender em qualquer momento por aqui, por exemplo, você vai ter que colocar o teu stop levemente acima da absorção compradora. É difícil você entender isso, você precisa ser um leitor de fluxo com vasta experiência nas escolas tapered e periquinhos no Brasil para entender que isso aqui é dentro da relação esforço vai resultado é uma absorção, que o preço achou uma resistência, se você tiver a mínima noção da análise técnica clássica aqui do ponto, e que essa resistência é convalidada por uma absorção de compra e que toda vez que o preço chega aqui agora ele não tem mais vontade, ele chega com exaustão compradora, com baixo volume de compra, com baixo interesse na continuação real do movimento de alta. Meu Deus, Oliver, cara, não é difícil. Não é difícil. Nem um pouco. Nem um pouco. Chega a ser fácil você fazer esta avaliação. E as pessoas não sabem usar o gráfico tapered. Não sabe usar o gráfico tapered. E pessoal, e tudo isso é só a ponta do iceberg, porque existe toda uma doutrina por trás do gráfico tapered. Existe todo um conhecimento que ele é tão rico e vasto para quem principalmente é day trader, né? Para quem está procurando um gatilho de entrada, stop curto, nós estamos falando, pessoal, stop curto, nós estamos falando aqui stop de 1, 2,5 pontos, 3 pontos no dólar. Você consegue stops de 2,5 pontos, 3 pontos no dólar com análise técnica clássica? Impossível. Impossível. Você não vai ter essa sensibilidade, esse gatilho, esse time de entrada. O footprint te dá isso. Basta você ter uma metodologia de aplicação de conteúdo e ter disciplina operacional no entendimento correto da utilização da ferramenta. É isso que eu estou tentando abrir os seus olhos. Você que é trader de varejo, a tecnologia dentro das plataformas nos ajuda, ok? Esta é uma forma de interpretação. Outra forma de visual do footprint do Profit que eu gosto, tá? É o que nós vamos fazer. Eu vou tirar aqui agora, a exibir essa forma de tape reading que é o volume por barra. Vou voltar só para os números. Olha, os números realmente não me ajudam. Né? Realmente esses números também não me ajudam. Eu não entendo muita coisa desses números aqui. Eu preciso das barras para chamar a minha atenção. Só que já que eu preciso das barras para chamar a minha atenção, o que eu vou fazer? O Profit Chart você tem que fazer algumas maracutaias. Porque na verdade o plugin de tape reading dele não é tão bom assim. Mas dá para te ajudar sim. Tá? Dá para te ajudar sim. Aí o que acontece? Eu vou colocar agora um volume profile dentro de cada candle. Eu vou colocar um volume profile de 5 minutos. Clicar, vou colocar aqui propriedades, inserir indicador, volume profile. Aqui ó, por um profile, né? Eu vou colocar dentro do gráfico, ó, vou dar o OK. Tá? Ele vai carregar o volume profile aqui. Ele vai carregar o volume profile diário, né? Por padrão ele vai carregar o volume profile diário. Isso aqui não é o que eu quero agora. Eu quero clicar no volume profile, eu vou excluir os trades diretos, tá? Eu vou excluir os trades diretos e eu vou colocar aqui, ó, período 5 minutos, vou botar ele transparentezinho aqui, mais transparentezinho aqui, vou botar isso aqui de amarelo para chamar mais atenção e vou dar OK. Agora o volume profile vai estar dentro de cada candle de 5 minutos, lembrando que isso é um gráfico de 5 minutos, né? Quando a gente abre agora aqui o nosso gráfico footprint, tá? Vamos pegar aquela mesma região que nós analisamos, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Quando nós pegamos agora um gráfico footprint, a gente consegue ver, lembra que nós falamos na aula passada, aonde está o nó de volume? Aonde está o nó de volume? Aonde está o nó de volume? A gente consegue entender dentro do histórico de cada candle aonde está o nó de volume. Olha, o que é essa linha amarela? Essa linha amarela é o maior nó de volume dentro de cada barra. É o nível de preço exato que houve o maior troca de lote. Nós chamamos de POC, Point of Control. Desta forma, que é esta forma que nós falamos, olha aqui, ó. Você está vendo? Ó? Esta forma que nós falamos, só que aqui está somado o número, né? Aqui ainda está desse formato com o profile em cima. Você consegue também ver os pontos de briga. Ora, pois, nós de volume são pontos de briga. E daí, através da interpretação dos números,
você consegue ver se é uma briga compradora ou vendedora. Isso é uma forma de interpretação. Na próxima aula, eu vou te mostrar um outro footprint, que é o footprint delta. Ao invés de a gente olhar os números de bid e ask, que infelizmente o Profit não tem, o Trade eu sei que tem, tá? Vou te mostrar o delta, eu vou te mostrar justamente esta forma de plotagem aqui, ó. Esta aqui, ó. Nós já falamos sobre essa, nós falamos sobre essa. Na próxima aula eu vou falar sobre esta forma de plotagem, que é a minha forma predileta. É a forma de plotagem de delta. E você vai ver a maravilha visual que nós vamos criar para entender a dinâmica da movimentação do preço e para validar todo e qualquer setup operacional que você conhece, seja você grafista, seja você leitor de fluxo, setups de pullback na média de 9, setups da banda de Bollinger, fechou fora, fechou dentro. Com esta forma maravilhosa de plotagem delta por nível de preço através de algumas parametrizações que eu vou mostrar para você, você vai ver o poder do gráfico Pay-per-Reading. Lembrando que isso é só a forma visual de apresentação da ferramenta, né? E porque existem parametrizações dentro disso que nós não teremos condições de abordar na sua totalidade aqui, porque a matéria é muito rica e muito ampla, muito rica e muito ampla. E saiba que esta ferramenta é utilizada por grandes traders aí fora e as pessoas que realmente entendem o deslocamento do preço, que não é só acredita por gráfico seco de candles. Agora pegam toda essa riqueza de informações que você tem e pegam um candle seco. Praticamente você está cego e não sabe. Tá bom? Grande abraço, sucesso. Vou fazer mais uma quarta e última aula mostrando a forma de plotagem delta por nível de preço usando a ferramenta chamada Ian Cluster do plugin pago do MetaTrader 5. E eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube do Santo Trader, o meu canal do YouTube é Santo Trader, falando sobre Ian Cluster e falando no modo geral sobre o footprint do Profit, do Trade, no modo geral. Você vai ter todas as informações que você quer no meu canal do YouTube também, caso chame a sua atenção para essas aulas, tá bom? Grande abraço, sucesso e até a nossa última aula. Fui!